Olá pessoal, estamos na nossa terceira aula de C++ e hoje vamos então falar sobre variáveis e como imprimir variáveis. Então, variáveis são então espaços que existem na memória do computador que podem armazenar diferentes valores, ou seja, há 4 tipos principais de variáveis: int, char, float e double. Muito bem, o int serve para números inteiros, ou seja, vou escrever aqui número 1. Então isto serve para números inteiros, ou seja, positivos e negativos, mas sem casas decimais. Como declarar uma variável é fácil. Escrevemos o tipo da variável e de seguida damos-lhe um nome. Neste caso é número 1, podia ser por exemplo, variável 1 ou 5 qualquer coisa. Vou então escrever variável 1, por exemplo. E depois posso-lhe então dar um valor, var1, ou seja, ele já sabe que é do tipo int, porque já declarei em cima. Dou um igual e atribuo-lhe um valor, por exemplo, 5. Depois, char é do tipo de caracteres, ou seja, serve para caracteres, letras, e também para alguns números inteiros, dependendo dos casos. Então vou ainda escrever variável 2 e declarar então aqui var2 é igual a... E para escrevermos então uma letra, temos que pôr então apóstrofos e dentro deles escrever então a letra que queremos, por exemplo, A maiúsculo, ponto e vírgula. Ponto e vírgula tem de estar sempre presente no fim de cada linha, exceto em alguns casos. Depois float. Float é então uma variável que serve para números também, mas neste caso são decimais, ou seja, com casas decimais. E o double é igual ao float. A única diferença é que o double consegue pôr até 10 casas decimais com mais precisão, enquanto que o float só até 6. Então, var 4 e vamos então declarar os valores. É igual a, por exemplo, 7,9. 7,9 não, 7,9, porque se utilizarmos vírgula dá erro, pois não dá. E agora variável 3 é igual a 5,4. Se colocarmos então vírgula, ele vai pensar que é outra variável e não vai pensar, calma, porque vírgula serve para separar variáveis. Então, calma, ele está-me a pedir para pôr duas variáveis num só espaço? Não, isso dá erro. Logo então temos que usar o ponto. Então nós declaramos. Agora há uma maneira mais fácil de declarar. Em vez de estar sempre a declarar e depois a dar um valor, podemos simplesmente, no momento em que declaramos, pôr um igual a seguir e colocar o número. E assim torna-se tudo muito mais fácil. Por exemplo, agora em float é igual a 7,9. E double vai ser igual a 5,4. Era ao contrário, mas pronto, agora fica assim. Muito bem, declaramos variáveis diferentes dos 4 diferentes tipos. Vamos então agora imprimir na tela. Cout, console out, para escrever na consola, 2 tracinhos, e escrevemos então, para escrever o valor da variável, não escrevemos 5 aqui. Temos então de escrever o nome da variável que lhe demos. Então, se eu escrever aqui variável 1, vai então digitar na tela este valor. And L, cout outra vez, e agora escrevo variável 2, vai apresentar então o A na tela, numa linha abaixo, and L, cout, variável 3, and L. E agora cout, variável 4, and L. Vamos então executar. Ok.
Está a construir para depois executar. Então vão aparecer 4 linhas com os 4 valores apresentados aqui. Vamos então esperar que acabe de construir a solução. E pronto, parece que não houve nenhum erro. E vai ser então executado. Prontos. Está aqui então aqui 5 que é a variável 1. Ou seja, 5 que é a variável 1. A que é a variável 2 do tipo char. 7.9 que é a variável 3, float, e 5.4 que é a variável 4, double. Agora, imaginem que eu vou só utilizar a variável integer, inteiros. Esta aqui em cima. Eu quero escrever o valor da variável e depois a variável. Como é que eu uso o texto e ao mesmo tempo variável? Então escrevo, entre aspas, o texto, o valor da variável 1 é 2 pontos. E agora, para adicionar aqui o valor da variável, não podemos escrever então o valor, temos de escrever o nome como um bocado. Então, assinalamos outra vez 2 setinhas e então o nome da variável. Estas setinhas podemos agora utilizar imensas, se eu quiser. O valor das 2 variáveis, e meter aqui outra variável, meter variável 1, espaço, variável 2. Como não tenho, não vou colocar. E então isto, se eu escrevesse uma variável com este nome, não iria ser válido, porque isto já é o nome de uma função. Não podemos escrever variáveis a começar com números, e também não podemos escrever assim, variáveis com nomes de funções, como não posso escrever cout no nome de uma variável. Normalmente as variáveis começam sempre por letra minúscula. Obrigado por assistirem e comentem.